Muitas pessoas dizem que Dom Pedro II está reencarnado aqui no Brasil. E algumas dessas pessoas dizem que o presidente Jair Bolsonaro é a reencarnação dele. Outras pessoas dizem que a reencarnação do nosso segundo imperador é o ex-presidente Lula. Mas afinal, qual dos dois então é a reencarnação de Dom Pedro II? Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Bom pessoal, então eu devo dizer para vocês aqui já de início que esse não é um vídeo sobre política, não é um vídeo político, esse vídeo não retrata a minha orientação política. Nós vamos analisar aqui dois possíveis casos de reencarnação e inclusive esse tema é debatido no meio espírita. Jair Bolsonaro ou Lula? Qual dos dois então seria a reencarnação de Dom Pedro II? E lembrando também que todos os vídeos aqui do canal Espírita têm como norte a codificação da doutrina realizada por Allan Kardec, bem como as demais obras da literatura espírita. E eu vou trazer aqui então para vocês os argumentos de quem diz que Bolsonaro é a reencarnação de Dom Pedro II, vou trazer também os argumentos de quem diz que a reencarnação dele é Lula, e depois eu vou trazer os meus argumentos que me fazem realizar uma análise sobre o tema e chegar a uma conclusão que eu vou mostrar para vocês mais no final do vídeo. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dá um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você vai estar ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E um recadinho bem rápido aqui, pessoal, eu estou começando um novo projeto aqui no YouTube, um novo canal, o nome dele é Mapa Mental, lá vai ter muito vídeo bacana, muito vídeo interessante, o link está aqui na descrição, então se você quiser ir entrando lá e fazendo a sua inscrição, ativando o sininho das notificações, eu vou ficar muito agradecido. Bom pessoal, então, como eu disse, não é um vídeo político, então eu queria pedir para os irmãos, para os amigos, para as amigas, não usarem aqui o espaço de comentários para fazerem comentários políticos, porque esse não é o intuito do canal Espírita. Os comentários de vocês são muito importantes, eu leio todos, eu respondo todos, e cada comentário engrandece muito aqui no entendimento dos assuntos propostos pelo canal, mas eu queria pedir para vocês evitarem então esses comentários políticos, porque não é o intuito do canal, né? Bom pessoal, e por que esse tema ele é tão relevante? O atual presidente ou ex-presidente é a reencarnação de Dom Pedro II? Porque o Brasil ele é um projeto do plano espiritual. O Brasil é um projeto de Cristo. Cristo projetou o nosso país para que, a partir do ano de 2057, quando o nosso planeta passar a ser um planeta em regeneração, muito melhor do que ele é hoje. Hoje o nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Então, a partir de 2057, o Brasil será o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Tem um vídeo aqui no canal, o link está na descrição, que eu conto em detalhes como ocorreu esse planejamento e como Cristo escolheu Portugal para ser a nação que iria se lançar ao mar, se transformar numa potência marítima e então descobrir as terras onde mais tarde seria o Brasil. E Dom Pedro II, ele é uma figura central nesse assunto, porque ele foi escolhido por Cristo para ser o imperador do Brasil durante quase 50 anos. Dom Pedro II, ele é a reencarnação do soldado romano Longinos, o soldado que perfurou Cristo com uma lança. Tem um vídeo aqui no canal também que é muito interessante, que eu conto essa história em detalhes, eu conto a história de Longinos. Não há uma historiografia muito ampla em torno dessa figura, né, desse personagem da nossa história, Longinos, esse soldado romano, mas eu conto um pouco da história que se sabe dele e eu trago nesse vídeo, que o link está na descrição, o diálogo entre Cristo e esse espírito, o espírito de Longinos, quando Cristo dá a ele essa missão de liderar o Brasil, de liderar o coração do mundo, a pátria do Evangelho, durante quase 50 anos. Um vídeo muito bacana e tenho certeza que você vai gostar de ver. Na verdade, esses vídeos fazem parte de uma série aqui do canal que se chama
a história do Brasil contada pelos espíritos. Então lá tem esse vídeo que mostra como o Brasil foi projetado por Cristo, tem o vídeo sobre a escravidão, que eu mostro que alguns portugueses reencarnaram como escravos, e tem também um vídeo lá sobre a princesa Isabel, sobre a missão espiritual dela de libertar os escravos. Bom, pessoal, então eu vou trazer aqui para vocês agora os argumentos de quem diz que o presidente Bolsonaro é a reencarnação de Dom Pedro II, pelo menos os principais argumentos, tá? E o primeiro argumento que eu trago é o seguinte: as pessoas dizem que o presidente Bolsonaro, quando ele ainda era um militar da ativa do Exército Brasileiro, ele era paraquedista do Exército, após um salto ele fraturou as 2 pernas. E então as pessoas dizem que isso é um resgate da época em que ele estava reencarnado como Longinos. Por quê? Porque nós sabemos que os soldados romanos costumavam quebrar as pernas, os joelhos de quem estava crucificado para acelerar a morte deles. Então o presidente Bolsonaro estaria resgatando essas faltas dele quando ele era Longinos. O outro argumento é a facada que o presidente Bolsonaro recebeu em 2018 durante a campanha presidencial, porque Longinos ele perfurou Cristo com uma lança. Então o presidente Bolsonaro, sendo a reencarnação dele, estaria agora resgatando esse delito, essa dívida. E o terceiro argumento que eu separei aqui, que as pessoas dizem, é uma tal semelhança física entre Bolsonaro e Dom Pedro II. Os olhos claros, a altura. E o presidente Bolsonaro, por mais de uma vez, disse admirar muito Dom Pedro II e que o imperador o inspira. Então isso também acaba sendo um argumento de quem diz que ele é a reencarnação de Dom Pedro II. Agora, em relação aos argumentos de quem diz que o ex-presidente Lula é a reencarnação de Dom Pedro II, é a fala do médium Benjamin Teixeira de Aguiar, já que ele afirmou isso, ele afirmou que o ex-presidente Lula é a reencarnação do nosso segundo imperador. E por que ele diz isso? O médium diz, eu vi o vídeo onde ele fala, não vou reproduzir aqui por conta de direitos autorais, mas eu vi todo o vídeo, e os argumentos que ele traz são os seguintes. Primeiro, Dom Pedro II nasceu em berço de ouro, e ele se sentia culpado por isso, realmente ele se sentia culpado. Então agora, como Lula, ele teria nascido em uma região muito pobre do Nordeste, inclusive fugiu da fome, foi para São Paulo e lá construiu toda a vida dele. Então isso seria um resgate por ele ter nascido em berço de ouro. O segundo argumento é que Dom Pedro II, sendo imperador, ele tinha que distribuir muitas terras a pessoas ricas. Então agora, ele como Lula, teria esse engajamento muito forte nas questões sociais por conta disso, né? Para ele resgatar então essas doações de terras que ele fazia como imperador às pessoas ricas. Terceiro argumento é que Dom Pedro II, segundo o médium, falava 12 idiomas e Lula mal fala um. Não sou eu que estou dizendo isso. O médium Benjamin Teixeira de Aguiar que disse. Então essa dificuldade que Lula tem com o nosso idioma, né, com o idioma português, seria um resgate disso também. Aqui o médium ele comete um erro. Dom Pedro II falava 23 idiomas e não 12, sendo que ele era fluente em 17. E o último argumento é que Dom Pedro II não preparou a sua filha, a princesa Isabel, para o suceder no trono. Então, por conta disso agora, ele preparou a ex-presidente Dilma Rousseff e passou o poder a ela como uma forma de resgate também. Bom, então esses foram os argumentos de ambos os lados, mas eu vou fazer uma análise aqui desses argumentos que me levam a crer que nem o presidente Bolsonaro, nem o ex-presidente Lula são a reencarnação de Dom Pedro II. Primeiro, em relação ao presidente Bolsonaro, a questão dele ter fraturado as 2 pernas no salto de paraquedas e ter tomado a facada, isso seriam resgates, então, da época em que ele estava reencarnado como soldado romano Longinos. No diálogo que eu disse para vocês que eu mostro entre Cristo e esse espírito, quando Cristo incumbiu o espírito de Longinos a liderar o Brasil como imperador, Longinos diz ao mestre que ele já havia experimentado várias reencarnações de dor, ou seja, após aquela reencarnação como Longinos,
esse espírito teve várias reencarnações até ele chegar a reencarnar como Dom Pedro II. E foram nessas várias reencarnações de dor que ele resgatou todas aquelas faltas dele. Se ele estivesse reencarnado agora como Bolsonaro, não haveria por que ele resgatar novamente algo que já foi resgatado. Nós somos cobrados por aquilo que nós estamos devendo, nada mais do que isso. Em relação à aparência física, isso não quer dizer nada, até porque a cada reencarnação nós habitamos, nosso espírito habita um corpo material diferente, porque esse corpo que nós habitamos agora, por exemplo, é o corpo que nós precisamos estar de acordo com a nossa necessidade de evolução espiritual, de acordo com a lei da reencarnação. Então, o nosso corpo atual, nosso corpo físico atual não tem que se parecer com o nosso corpo físico da reencarnação passada ou das reencarnações passadas. E o fato também do presidente Bolsonaro ter dito que admira muito Dom Pedro II, que o imperador o inspira, também não quer dizer nada, não é evidência de que ele seja a reencarnação. Agora, em relação, então, aos argumentos que o ex-presidente Lula ele é a reencarnação de Dom Pedro II, lá os argumentos trazidos pelo médium Benjamin Teixeira de Aguiar, nós precisamos entender o seguinte: ele diz então que o espírito de Dom Pedro II, agora como Lula reencarnou num lugar muito pobre, para que ele pudesse resgatar então o fato de ter nascido em berço de ouro. Ora, a riqueza não é uma falta. A pessoa renascer, reencarnar rica não é uma falta. As faltas acontecem quando a pessoa usa esse dinheiro de maneira indevida, quando ela vira as costas aos seus semelhantes podendo ajudar. Agora, nós reencarnamos na condição que nós precisamos para a nossa evolução espiritual. Então, ora, nós reencarnamos em condições de pobreza, porque naquele momento essa era a condição que nós precisávamos para que a gente pudesse evoluir espiritualmente. Ora, nós reencarnamos como pessoas ricas, porque essa era, então, naquele momento, a nossa necessidade. Aí alguém aqui pode dizer, mas se for assim, então eu vou escolher sempre reencarnar como uma pessoa rica. Não vai. Nós podemos pensar isso agora, enquanto nós estamos muito influenciados pela matéria. Mas uma vez no plano espiritual, quando nós retornamos para lá, nós temos a real necessidade daquilo que nós precisamos para que a gente possa evoluir espiritualmente. Se for uma nova reencarnação de pobreza, nós reencarnaremos assim. Se for uma reencarnação de riqueza, então nós iremos reencarnar nessa condição. E lembre-se, a riqueza é uma prova muito mais difícil do que a pobreza. Muito mais difícil. Em relação ao segundo argumento, Dom Pedro II distribuía terras para pessoas ricas, nós precisamos entender o seguinte: a monarquia funcionava dessa maneira. Não tinha como fugir disso, isso não era uma falta do imperador. Era assim que as coisas aconteciam. Então, ele não precisaria resgatar isso agora. O problema é se ele retirasse alguma coisa de alguma pessoa pobre para dar para uma pessoa rica. Ele nunca fez isso, Dom Pedro II nunca fez isso. Ele foi um exemplo de honestidade e retidão na vida pública. Então, essa questão de que agora o presidente Lula estaria resgatando isso também não faz o menor sentido. A questão do idioma, que mal tem o imperador ter falado 12 ou 17 ou 23 idiomas, ele não tem que resgatar isso de maneira nenhuma. Quer dizer que você aí, se você é uma pessoa que gosta de estudar, que gosta de adquirir conhecimento, se você aproveita essa sua reencarnação para você adquirir conhecimento, quer dizer que na próxima reencarnação você terá que pagar por isso? Você terá que renascer uma pessoa que não vai ter condições de adquirir conhecimento porque você vai estar resgatando isso? De maneira nenhuma. O conhecimento que nós adquirimos, ele nos engrandece. Ele engrandece o nosso espírito. O problema é se a gente usa esse conhecimento para fazer o mal para as pessoas, para a natureza, para o nosso planeta, enfim. Então não há resgate nenhum nisso, nenhum. E o outro ponto, Dom Pedro II não preparou a princesa Isabel para o suceder. Isso não foi também uma falha dele, que se ele estivesse reencarnado agora como Lula, ele precisaria espiar isso, ele precisaria resgatar isso de maneira nenhuma. No livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é mostrado que os 49 anos de reinado de Dom Pedro II
foram planejados pela espiritualidade, e a espiritualidade também planejou que o nosso país passasse pela proclamação da República, ou seja, a princesa Isabel não iria se tornar a nossa imperatriz. Então, isso não foi uma falha de Dom Pedro II, que agora ele reencarnado, ele precisaria resgatar, ele precisaria expiar essa falta, porque isso não existiu. Então, pessoal, essa é uma análise que eu faço de que nem o presidente Bolsonaro, nem o ex-presidente Lula são a reencarnação de Dom Pedro II. Óbvio que é uma análise minha, eu posso estar certo como eu posso estar errado. Agora, eu faço a análise baseado na minha vivência na doutrina espírita, nos meus estudos na doutrina espírita, nas minhas pesquisas da doutrina espírita, no meu trabalho mediúnico, enfim. Eu acredito que nenhum dos dois seja Dom Pedro II. E no diálogo que eu falo para vocês, que eu vou mencionar mais uma vez, lá do vídeo que está aqui na descrição, quando Cristo chama Longinos então e dá a ele essa missão, Cristo diz a ele que se ele cumprisse essa missão com êxito, essa seria aquela, melhor dizendo, seria a última reencarnação dele no planeta do esquecimento e da dor, que é o nosso planeta Terra. Ou seja, se ele cumprisse bem a missão, ele ganharia o direito de reencarnar em planetas melhores, provavelmente em planetas em regeneração. E ele cumpriu a missão dele com excelência. Dom Pedro II foi o maior estadista da história do Brasil. Infelizmente, uma figura pouco mencionada pela nossa história. É uma pena, porque eu acredito que nenhum país tenha tido um estadista como o Brasil teve na pessoa do imperador Dom Pedro II, E ele cumpriu essa missão com maestria. Dom Pedro II, ele reuniu em si as virtudes da bondade, da honestidade, da humildade e da competência para realizar aquele trabalho. Óbvio, a Guerra do Paraguai foi talvez o ponto em que ele falhou. E isso talvez possa ser também um argumento para que algumas pessoas digam que ele está reencarnado hoje no Brasil. Não há na literatura espírita nenhuma evidência que mostre isso, mas pode ser então que ele realmente esteja reencarnado aqui, porque no diálogo, mais uma vez, que eu estou mencionando para vocês, é um diálogo lindo e eu me emociono ao narrar ele lá no vídeo. Eu me emocionei, muitas pessoas deixaram nos comentários lá que perceberam. Então, nesse diálogo, Cristo é muito claro ao dizer para ele: nas lutas internacionais, guarda a tua espada na bainha. Mas nós sabemos que Dom Pedro II se embrenhou na Guerra do Paraguai. Inclusive, os historiadores dizem que a guerra se estendeu devido à ânsia do imperador em capturar Solano Lopes, o ditador paraguaio. Enfim, pode ser que isso, então, faça com que Dom Pedro II, esse espírito, tenha que reencarnar mais uma vez no Brasil. Então, pode ser, sim, que Dom Pedro II esteja reencarnado no Brasil agora, e se ele estiver, eu acredito que ele vai atuar na política brasileira mais uma vez, mas eu acredito que seja próximo do ano de 2057, quando o nosso planeta estará concluindo a sua transição, ou mesmo após esse ano, já que no início ali do planeta em regeneração, o Brasil precisará de políticos totalmente diferentes desses que nós temos hoje, Não estou desmerecendo nenhum político, todos têm suas virtudes, suas qualidades e os seus defeitos como qualquer ser humano, mas o nosso país precisará de políticos diferentes desses que estão aqui hoje, ou que já passaram aqui pelo nosso país. Nós precisaremos então desses políticos que irão conduzir o nosso país a esse destino escrito por Cristo, que é nós sermos o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito, se você deu um joinha, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.